E o Plano Safra, hein? Será que os produtores já estão tendo acesso ao crédito? Há duas linhas de financiamento, né? Uma voltada para a agricultura empresarial, o agro propriamente dito, e outra voltada para a agricultura familiar. Sobre esse tema, nós vamos ouvir agora o gerente nacional de agronegócios do Sicoob, que é uma instituição financeira presente em todo o país e que atende as cooperativas. Rafael Silva de Santana, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso canal Agro Mais. Boa tarde, Valteno. Boa tarde, colegas do Agro Mais. É um prazer estar com vocês novamente. A gente conversou agora há pouco com um dos diretores, subsecretário lá do Ministério da Fazenda, falando das normas que foram publicadas, divulgadas pelo Conselho Monetário, aí com 21 instituições já autorizadas a fazer as equalizações. A Sicoob também está nesse meio? Sim, Valteno, nós estamos nesse meio. Nós já começamos as contratações desde o primeiro dia da safra, com outros recursos que não os equalizados, né? Nós temos recursos próprios do Sicoob, também os recursos da exigibilidade bancária do depósito à vista desses bancos, que nós captamos, mas nós hoje tivemos uma grata surpresa no Diário Oficial com a publicação da portaria e já estamos aqui colocando todos esses limites à disposição das nossas cooperativas espalhadas em todo o país. Vocês têm esse ano recursos da ordem de 52 bilhões de reais para poder mover, não é isso? Exatamente, Valteno. Boa parte desse recurso vem desses recursos equalizados, também dos nossos parceiros do BNDES, do Ministério da Agricultura, que é o Funcafé, que é um recurso que nós acessamos dos nossos parceiros lá do Ministério da Agricultura, que é para a cafeicultura. Então, esses 52 bilhões já estão disponíveis, né, para a gente contratar na safra inteira. O recurso vai estar à disposição de todos os produtores, né, cooperados do Sicoob, né, um recurso bem acima do que nós contratamos na safra que findou na semana passada. Sicoob também abrange todas essas linhas, tipo agricultura familiar, Pronamp e também grandes agricultores? Sim, sim. Nós somos um grande aplicador da agricultura familiar, né? Nós temos as linhas do Pronaf aqui na nossa instituição, tanto as linhas de custeio quanto as linhas de investimento, elas estão disponíveis. Pronamp também, o Sicoob ele é muito forte, atuando nos médios produtores rurais também, com custeio e investimento, e para os demais portes, né? Então nós temos uma boa atuação, assim, junto com as outras instituições também que têm o foco no agricultor familiar. Nós temos aqui todas as linhas do Pronaf e do Pronamp à disposição desses produtores. Preciso garantir realmente que o produtor tenha recursos para poder fazer o plantio. Nesse momento agora, o foco é custeio, correto? Exatamente, acaba sendo custeio o grande foco agora. Entretanto, nós temos sim algumas operações de investimento que começam a sair neste momento, de operações que ficaram represadas na safra passada, né, com o esgotamento dos recursos, principalmente no BNDES. Então o BNDES deve estar reabrindo nos próximos dias, estamos esperando as circulares do BNDES, que são os instrumentos que a gente precisa, nós instituições financeiras, para a gente reabrir o BNDES. Então nós já capturamos propostas de investimento e reabrindo o BNDES também a gente já começa a liberar o investimento já nos próximos dias também. Mas com certeza o custeio agora é o carro-chefe nesse início de safra. Perguntar também outra coisa, vocês trabalham também com as linhas de financiamento para aquisição de máquinas agrícolas? Sim, sim. Assim, a gente acessa principalmente os recursos do BNDES, né, que é o Moder Frota, que é a linha principal que nós utilizamos para financiar maquinário, mas quando tem o esgotamento desta linha, a gente tem outras linhas também. O próprio Sicoob, ele acessou neste plano safra, linha própria para a gente financiar o Moder Frota dentro dos recursos do Sicoob. Então, além dos recursos do BNDES, nós também teremos linhas internas aqui do Sicoob para financiar máquinas. E outras linhas que nós criamos também, porque como a demanda é muito alta para máquinas, acaba que nós criamos algumas linhas com recursos próprios, utilizando CPR e outros instrumentos para financiar a aquisição desse maquinário. Eu não sei se você tem esse dado em termos de comparação com o ano passado, mas a gente sempre briga aqui por um plano safra que não fosse anual, mas que fosse uma coisa mais planejada, porque o produtor acaba tendo que esperar, a agricultura, o MAPA trabalha com o orçamento desse ano e mais o orçamento do ano que vem para poder terminar o plano safra. Mas como que você vê o apetite do agricultor, do produtor brasileiro, para essa safra que virá? A expectativa aqui no Sicoob está muito boa. A única
ponto que a gente tem de atenção é que, como os custos de produção caíram em relação à safra que findou na semana passada, a gente tem um custo de produção menor, né? Então, os fertilizantes, os insumos, eles caíram de preço. Então, a gente tem uma perspectiva do produtor precisar de menos recurso de custeio para financiar a mesma área, né? Então, talvez o nosso ticket médio, que é o valor de operação média por associado, ele pode cair um pouco esta safra nas operações de custeio. Entretanto, a gente tem muitos associados que ainda não foram atendidos e outros que ficam alijados do crédito rural, e a gente vai em busca desses associados, para que a gente tenha aí uma compensação, né? A gente pode, talvez, libere menos crédito para o produtor, por causa da procura dele, que pode ser um valor menor, né? Não que a gente vai estar oferecendo crédito não, mas a procura do produtor vai ser um crédito menor, então a gente vai ter que procurar muito mais associados para a gente conseguir ter uma safra que seja do tamanho que o governo divulgou, né? Por que é que haveria essa procura menor, Rafael? O produtor ficou preocupado com o cenário internacional de guerra, ou mesmo alguma coisa interna, por exemplo, a gente tem mudança de governo, todas essas coisas, mas qual é a expectativa? Eu falei da expectativa, você diz que não Sim. procure tanto, eu citei essa questão dos insumos, porque muita gente ficou preocupada com dólar muito alto e com falta de insumo, então eu não vou ficar mexendo muito eu vou devagar com o andor, né? Porque o santo não é só de barro, mas é também de adubos e também de coisas do tempo. Então, alguma outra razão mais aí? Acaba que nesse início, como eu falei, existe alguns sim investimentos represados de produtores que já está na sua estrutura produtiva e que ele já tinha planejado em fazer alguns investimentos, mas há também algumas regiões produtoras, nós percebemos que pelo menos no início, quando trocou o governo, eles se seguraram um pouco, principalmente na expectativa do que ia ser reprovado nas reformas e como que ia ser o novo caminhar do novo governo, principalmente olhando para o agronegócio. A questão da guerra lá na Europa acaba prejudicando um pouco também, mas grande parte dos produtores do Cicobi, que não são grandes produtores, mas são pequenos e médios produtores, que independente se a guerra na Europa avançar, ou independente do governo que está, ele precisa continuar produzindo. Então ele precisa continuar investindo, pelo menos em pequenas melhorias, então ele não tem muita escolha. Ele não pode ficar escolhendo o governo, não pode ficar escolhendo se vai ter guerra na Europa, se ela vai parar. Então acaba que esses produtores, eles acabam avançando, eles acabam continuando plantando, independente da situação. Logicamente que alguns tratos culturais e alguns investimentos eles podem postergar, né? Então a gente está esperando agora como é que vai ser nesse início de safra. No final da safra passada a gente teve poucos produtores recuando, mas o dia a dia agora com as linhas disponíveis é que vai dar o tom para ver se realmente eles vão cumprir o que eles estavam, né, colocando para nós. Tem pressionado o Banco Central para a redução da taxa de juros da Selic, que acaba balizando no final todos os empréstimos. Então eu te pergunto, esses empréstimos que estão sendo contratados agora, eles têm um juro já pré-definido ou dependendo do que o Banco Central adotar como política a partir do segundo semestre de agosto, os juros, os empréstimos contratados agora, o custo dele pode ser reduzido em caso de queda do juro da taxa Selic? Sim, nós estamos sempre de olho para precificar as nossas taxas de acordo com o movimento que o Copom faz na redução da Selic ou numa possível majoração, que nenhum cenário está colocando para uma majoração, mas sim para a queda da taxa Selic nos próximos meses, né? Nós já temos linhas livres precificadas e a gente sempre, de acordo com as boas práticas bancárias, né, a gente sempre está olhando no mercado o que o mercado está precificando para o futuro, né? Então, o mercado já precifica que a Selic vai diminuir. E essa queda da Selic que irá diminuir nos próximos períodos, a gente já coloca na precificação da nossa taxa. Então, isso se concretizando com as reuniões do Copom acontecendo as próximas até o final do ano, e a gente consegue repassar para as nossas taxas, né? No cooperativismo a gente tem essa característica, né? Todas essas reduções a gente repassa para as operações, até porque o associado é dono da cooperativa. Então não faz sentido a gente continuar com a taxa alta, sendo que a gente já está com um custo menor de captação, né? Encerrar, alguma observação a mais para os cooperados agora nessa fase do Plano Safra?
Principalmente em relação ao investimento, mesmo que a portaria que saiu hoje, analisando, a gente percebe que teve uma grande majoração dos recursos de investimento. O BNDES ele teve o seu caixa reforçado, isso é um bom sinal, né? Mostra que o governo ele realmente ele está sinalizando que a gente precisa melhorar a nossa estrutura produtiva, melhorar a tecnologia do produtor. Então a gente tem algumas linhas que foram colocadas com recurso maior, principalmente o Renovagro, né, que era o antigo ABC. Então, o Renovagro ele teve um orçamento maior do que a safra passada, né? O Inovagro também, que é uma linha que financia a inovação. Só que esses recursos eles acabam esgotando rápido, mesmo com a dotação que foi colocada, que foi acima da safra passada, ainda foi aquém do que o setor pediu, do que nós solicitamos, do que as instituições solicitaram. Então, esse recurso ele tende a esgotar rápido, mesmo que tenha mais recursos, mesmo que o cenário esteja um pouco ainda nebuloso, porque na safra passada teve recursos que esgotou com 30, 40 dias de safra. Então, pode ser que muitos desses recursos não cheguem até a metade da safra. Então, para aquele produtor que necessita, né, que tem a estratégia, que tem o intuito de procurar melhorar a sua capacidade produtiva, melhorar a sua tecnologia, procure a sua instituição, procure o Sicoob, que a gente tem essa ali disponível, mas ela não vai ficar disponível a safra inteira, porque ela tende a acabar. Daniel Santana, gerente nacional de agronegócios do Sicoob, muito obrigado pela sua participação e a gente aqui sempre atento e com o canal aberto para as informações do setor. Obrigado, estamos sempre à disposição do canal AgroMais.